A Casa do Horror, uma introdução ao pesadelo de Amityville. Um nome que te arrepia até a alma, né? Uma cidadezinha tranquila, do interior, marcada por uma tragédia. Uma casa, para sempre ligada ao terror. Essa é a história da casa no número 112 da Ocean Avenue. Uma história de assassinato, mistério e sobrenatural. Uma história que ainda assombra os Estados Unidos até hoje. Se prepara. Você tá prestes a entrar no mundo do horror de Amityville. Sombras do passado. Os assassinatos. DeFeo. Uma história que ainda hoje arrepia a espinha de muitos. 13 de novembro de 1974. Uma data que ficaria marcada para sempre. Uma família destruída em uma noite de terror. Ronald DeFeo Jr., armado com um rifle, mata seus pais e 4 irmãos. O horror se desenrolou em questão de minutos, deixando um rastro de sangue e dor. Um massacre que chocou o país inteiro, tipo um caso da escola base da vida real. A comunidade ficou em estado de choque, incapaz de compreender tamanha brutalidade. A casa, antes um símbolo de felicidade, agora marcada pela tragédia. O lar dos DeFeo se transformou em um cenário de pesadelo. Mas esse foi só o começo. A tragédia dos DeFeo deu início a uma série de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Os assassinatos de DeFeo lançariam uma sombra sinistra sobre a casa em Amityville. Uma sombra que se estenderia por décadas, alimentando lendas e histórias de assombrações. Uma sombra que assombraria todos que cruzassem o seu caminho. A casa em Amityville se tornaria um ícone do terror. Um lugar onde o passado e o presente se encontram em um eterno pesadelo. Uma família aterrorizada. Os Lutz e os fenômenos inexplicáveis. A história dos Lutz é uma das mais assustadoras e intrigantes do século XX. Eles se mudaram para uma casa que parecia perfeita, mas logo descobriram que estavam vivendo um verdadeiro pesadelo. Dezembro de 1975. O inverno estava rigoroso e a família Lutz estava animada com a nova casa. Eles não sabiam que essa mudança marcaria o início de uma série de eventos inexplicáveis. A família Lutz se muda para 112 da Ocean Avenue. A casa era espaçosa, com um grande jardim e uma vista maravilhosa. Parecia o lugar ideal para começar uma nova vida. George, Kathy e seus 3 filhos em busca de um novo começo, sabe? Querendo uma vida nova. Eles estavam cheios de esperança e expectativas, mas logo perceberam que algo estava errado. Mas o que eles encontraram foi um pesadelo. Ruídos estranhos ecoavam pela casa, como se alguém ou algo estivesse tentando se comunicar com eles. Era assustador, cheiro ruim de coisa podre, que parecia vir de todos os cantos. A casa, que antes parecia tão acolhedora, agora estava cheia de uma energia negativa. Objetos se mexendo sozinhos, igualzinho filme de terror. Kathy via vultos, sombras que se moviam rapidamente, deixando-a apavorada. Ela sentia que estava sendo observada o tempo todo. George acordava todo santo dia às 3h15 da manhã, igualzinho quem viu a loira do banheiro. Ele não conseguia entender por que sempre acordava nesse horário, mas sentia uma presença sinistra ao seu redor. As crianças diziam que viam um porco demoníaco com olhos vermelhos brilhantes, tipo o Curupira. Elas estavam aterrorizadas e tinham pesadelos constantes. O medo estava demais. Insuportável. A família estava à beira do colapso, sem saber o que fazer. Eles tentaram buscar ajuda, mas nada parecia funcionar. Os Lutz sabiam que tinha alguma coisa errada. Eles discutiam constantemente sobre o que poderia estar causando esses fenômenos, mas não encontravam respostas. Algo muito errado naquela casa. A energia negativa era palpável, e a família sentia que estava sendo expulsa. Eles sabiam que precisavam sair dali antes que algo pior acontecesse. Os caça-fantasmas, Ed e Lorraine Warren, investigam. Ed e Lorraine Warren, investigadores paranormais famosos, tipo os nossos padres exorcistas, foram chamados. Eles entraram na casa com câmeras e gravadores. O que eles descobriram foi de arrepiar. Temperaturas congelantes, pontos frios sinistros, vozes de gente morta sussurrando.
provas de atividades demoníacas, igualzinho o filme do Zé do Caixão. A casa, eles concluíram, era um portal para o mal. Um lugar onde as forças do tinhoso vagavam livremente. Amaldiçoada desde o início a casa possessa, a história da casa no 112 da Ocean Avenue é uma das mais assustadoras e intrigantes de todos os tempos. Tem gente que acredita que a casa no 112 da Ocean Avenue foi construída em cima de um cemitério indígena antigo. Dizem que os espíritos dos nativos americanos ainda vagam por lá, perturbados pela construção da casa. Um lugar de espíritos inquietos querendo vingança, sabe? Esses espíritos, segundo as lendas, não descansam em paz e buscam vingança contra aqueles que perturbam seu descanso eterno. Tipo aquelas lendas de assombração que a gente ouve, histórias de fantasmas, aparições e eventos inexplicáveis que se tornaram parte do folclore local. Os assassinatos de DeFeo, dizem eles, abriram um portal para o mal. Em 1974, Ronald DeFeo Jr. assassinou 6 membros de sua família, na casa, um crime que chocou a nação. Uma força maligna que grudou na casa e em todo mundo que entrava. Desde então, muitos moradores relataram experiências paranormais, como vozes inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos e aparições fantasmagóricas. Os eventos na casa, as coisas estranhas, tudo aponta para uma coisa. A casa em Amityville era amaldiçoada mesmo. A casa se tornou um ícone do terror, inspirando livros, filmes e documentários. Até hoje, a história da casa possessa continua a fascinar e a aterrorizar aqueles que ousam explorá-la. Mentiras e enganações. Desmascarando o horror? Mas e se tudo isso for mentira? Muita gente não acredita na história de Amityville. Eles acham que os Lutz inventaram tudo para ganhar dinheiro e ficar famoso, tipo o golpe da barriga. A falta de provas, as coisas que não batem nas histórias deles, tudo isso faz parecer que é tudo mentira. Será que a família Lutz viu mesmo coisas de outro mundo? Ou eles estavam só fazendo tipo... Uma questão de percepção. O poder da sugestão coletiva. E se a verdade estiver no meio termo? A sugestão, o poder da mente, pode ter influenciado tudo. O horror dos assassinatos do DeFeo, o clima tenso, o medo constante, tudo isso pode ter criado um ambiente perfeito para essas coisas de outro mundo. Os Lutz, influenciados pelo que já tinha acontecido, podem ter achado que coisas normais eram sinistras. O enigma permanece. Você decide. A verdade sobre Amityville continua um mistério. Um monte de coisas estranhas, relatos que não batem e teorias que te fazem pensar. A casa, no 112 da Ocean Avenue, continua dando medo e fascinando todo mundo. Mas agora é com você. Você acredita na maldição de Amityville? Ou acha que é tudo mentira? Mensagem do autor. E aí, pessoal? Se animaram com a história? O caso Amityville é um dos que mais me fascinam. É aquele tipo de mistério que te faz questionar tudo. Quando a gente pesquisa a fundo, encontra mais perguntas do que respostas. Será que era um portal? Um espírito com sede de vingança? Ou só uma família querendo aparecer? Eu sempre falo, a verdade tá por aí. A gente que tem que descobrir. Mas cuidado. Às vezes a verdade pode ser mais assustadora que a própria história.